Bom dia, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária. Convido neste momento para fazer parte desta mesa a representante do movimento Março Roxo, senhora Priscila Krieger. Convido também o ex-vereador mirim da Câmara Mirim de Blumenau, legislatura 2006, senhor Arão Josino da Silva. Cumprimento a todos os vereadores mirins presentes, convidados e especialmente agradecemos os presentes nessa plateia e aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito aos vereadores mirins que digitem suas senhas para confirmar presença em plenário. Convidamos a todos que puderem, para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Brasil, um sonho imenso, raio vivo de amor e de esperança.
Convido a vereadora mirim Betânia Dickmann para fazer o momento bíblico. O governante, sem discernimento, aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Provérbios 28:16. Convido a vereadora mirim Isadora Tomil para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 14º. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da sessão solene de posse e eleição da primeira mesa diretora da legislatura 2018. Aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 15 horas, reunirão-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins eleitos para a legislatura de 2018 da Câmara Mirim, sob a presidência do presidente da Câmara Municipal de Blumenau, vereador Marcos da Rosa, para a sessão solene de posse e eleição da primeira mesa diretora da legislatura de 2018. Comparecerá à sessão, além dos 15 vereadores mirins titulares, o excelentíssimo senhor Napoleão Bernardes, prefeito de Blumenau, e Mário Indeber, vice-presidente de Blumenau, os senhores vereadores mirins, vereadores Jean Mateu, Alexandre Caminha, Silvio Zimmermann, Gilson de Souza, Alexandre Matias, Bruno Cunha e Adriano Pereira, e o assessor do programa vereador mirim, Wagner Schneider. Após a abertura oficial, procedeu-se ao acompanhamento do hino nacional. Na sequência, tomaram posse os vereadores mirins titulares, prestando o compromisso e assinando o termo respectivo. Fizeram uso da palavra as autoridades acima mencionadas, após o que a sessão foi suspensa por 3 minutos, a fim de que pudesse ocorrer a organização para a eleição da mesa diretora do primeiro semestre da legislatura 2018. Retomada a sessão, foi presidida pela vereadora mirim Grace German, por ser a mais idosa, secretária pela vereadora mirim Laura Teixeira, sumensária segundo mais idosa. Foi realizado o momento bíblico pelo vereador mirim João Victor Burim e o momento da estatura da criança e do adolescente pela vereadora mirim Isadora Tomil. Realizada a votação aberta no microfone central. Foi eleita a chapa número 2, composta pelos vereadores mirins Laura Teixeira Sumensari, Grace German da Silva, João Victor Burim e Giovana Silva Mendes de Azevedo, os quais passaram a ocupar, respectivamente, as funções de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário. Após assumirem as funções, a presidente mirim declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores mirins para a primeira sessão ordinária, realizar-se 5 de março de 2018, às 9 horas, no plenário desta Casa Legislativa. Plenário da Câmara Mirim, 19 de fevereiro de 2017. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada.
Convido neste momento a representante do Movimento Março Roxo, senhora Priscila Krieger, para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui novamente falando com vocês, que, no meu ponto de vista, são os representantes aí do futuro de Blumenau. Fiquei muito contente em saber, tomei conhecimento agora que a eleição é anual, né? Então, tinha me preparado para falar alguma coisa para não se tornar repetitivo, considerando o ano anterior, mas eu vou repetir porque vale a pena, considerando que vocês podem voltar para as escolas de vocês e replicar o conhecimento que vocês estão adquirindo na manhã de hoje. Bom, o Março Roxo Blumenau é o mês de conscientização com relação à epilepsia, uma doença neurológica que pode acometer qualquer pessoa, independente da idade. Pode ter nascido com a pessoa ou a pessoa pode adquirir com o tempo. Então, esse movimento ele deve ser abraçado por todos, independente de ter ou não algum familiar ou algum amigo na família. E por que eu digo isso? Porque esse movimento começou tímido aqui na cidade. Nós começamos um dia aqui na Câmara de Vereadores, propondo, então, uma legislação municipal que promulgasse, então, a ideia do mês de Março Roxo, do mês todo de conscientização com relação à doença. Há exemplo do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Nós fomos e somos a primeira cidade no país a ter o mês todo de conscientização com relação à doença. Então, é um mérito do movimento, e, em virtude desse mérito, eu venho até aqui novamente e vou vir quantas vezes forem necessárias, porque eu acredito que vocês, cada um de vocês, tem a responsabilidade de divulgar esse movimento. Seja lá na escola de vocês, em casa, com os amigos, porque se cada um de vocês conseguir multiplicar esse conhecimento, pelo menos para uma pessoa, né, nós já vamos ter aí um volume maior de informação circulando pela cidade. Bom, antes de adentrar aqui na ideia da programação do Março Roxo, já falei então que a epilepsia é uma doença neurológica. Vou passar, considerando que nós estamos transmitindo pela TVL, o que se fazer diante de uma crise, porque vocês podem ter colega de vocês lá na escola tendo uma crise, e é importante que vocês saibam o primeiro procedimento, porque, por vezes, o SAMU não consegue chegar tão imediatamente, em que pese eles fazem um trabalho muito bom aqui na nossa cidade. Então, inicialmente, nós precisamos manter a calma. Ver uma crise epilética não é das melhores coisas de se ver. Porém, 2 pessoas ou mais pessoas nervosas não vai dar para auxiliar a pessoa com epilepsia. Então, tentar manter a calma. E se você é do tipo de pessoa que não consegue manter a calma, afastar e deixar quem tem essa capacidade de ajudar, fazer o trabalho dela. Importante, então, anotar o tempo da crise, porque isso pode auxiliar o pessoal do SAMU a entender se estava em mal epilético, se era uma crise passageira. Então, alguém pode anotar o tempo da crise. Muito importante, deixar a pessoa de lado, porque durante a crise convulsiva a pessoa saliva com excesso de salivação, e isso faz com que, se a pessoa estiver de frente, ela possa aspirar essa saliva. Ou, quem sabe, ela pode até vomitar. E o maior problema da epilepsia não é a crise convulsiva, mas sim a aspiração da saliva ou do vômito. Isso sim pode matar uma pessoa com epilepsia, e não a crise convulsiva. Outro ponto, então, deixar a pessoa de lado, que protejam a cabeça, porque como ela vai estar com aqueles tremores durante o corpo, a cabeça vai estar ao chão, muito provavelmente. E se a gente não proteger a cabeça dessa pessoa, ele vai ficar criando uma outra lesão. Então, colocar um casaco, uma mochila, alguma coisa para proteger a cabeça dessa pessoa. Não tentar segurar a crise, porque, infelizmente, não tem nada que nós possamos fazer para parar a crise. Ela está acontecendo no cérebro da pessoa. Então, segurar, conter, não vai mudar nada. É melhor deixar ela num lugar acomodada, de forma confortável, e esperar passar. Outro ponto, não colocar nenhum objeto na boca do epilético. Há um grande mito, e talvez vocês ainda são novos, e espero que vocês não tenham ouvido falar, mas eu já vou aproveitar a oportunidade, que o epilético engole a língua.
né, durante uma crise. Isso é um mito. Se vocês tentarem fazer isso agora, um exercício agora, enquanto eu estou falando, se vocês tentarem engolir a língua, vocês não vão conseguir. O epilético também não consegue. A única coisa que acontece durante a crise convulsiva é que, como é um músculo, a língua, ela vai para o céu da boca, ela fica contraída, e a respiração do epilético ela fica mais ruidosa. E daí dá aquela sensação, olha, ele vai engolir a língua. Ele não engole. Isso é certeza, isso é um mito. Qual é o maior risco? Se você colocar a mão ou algum objeto na boca do epilético, o risco é seu. De ter uma lesão no dedo, eu já vi pessoas que tiveram que levar ponto no dedo, porque ele não tem controle, né, da crise convulsiva. Então, coloca de lado que se ele estiver salivando, a saliva vai escorrer. E o outro ponto muito importante, se a crise não passar em 5 minutos, por isso que é muito importante vocês anotarem o tempo da crise, é pedir um auxílio, né, 192, com o SAMU, que prontamente eles vão atender. Para mobilizar a população aqui de Blumenau, da nossa cidade, com relação a esse movimento da epilepsia, nós temos algumas ações que são ações de rua. Primeira ação de rua que nós vamos estar firme, presente, conscientizando as pessoas, vai ser nesse 10 de março, que é esse sábado. Desculpem. Então, no dia 10 de março, nós vamos estar junto com o Super Sábado, que é uma ação na Rua 15, onde a Rua 15 é fechada, e daí lá nós vamos estar com pintura facial, cama elástica, estamos tentando trazer uma feirinha de adoção de animais. Nós vamos estar na Rua 15 de novembro promovendo a informação. Dia 17 de março, então, das 16 às 19 horas, vai ter um aulão de zumba, lá no Parque Ramiro Ridger, para tentar demonstrar que o epilético pode sim fazer esportes, ele tem algumas limitações, tá? Mas na sua grande maioria, se ele tiver o controle das crises, ele pode ter uma vida plenamente normal, sem nenhuma limitação. E por último, que é o nosso ponto mais forte, daí eu peço que vocês estendam o convite aos familiares e a vocês mesmos, né? Dia 25 de março, às 9 horas, nós vamos fazer a segunda caminhada do Março Roxo Blumenau. Vamos sair ali da Prefeitura, pegar a Rua 7 de Setembro, na altura da Nereu Ramos, vamos entrar na Rua 15 e vamos voltar para a Prefeitura. E daí, para fechar o mês de conscientização, nós vamos soltar alguns balões na cor roxa para simbolizar o nosso Purple Day, que é o Dia do Roxo. Para encerrar, me faltam ainda 2 minutos, eu trouxe para vocês levarem para a escola de vocês esse folder. Esse folder eu gostaria muito que vocês fixassem no mural das escolas de vocês, considerando a responsabilidade de vocês, que eu venho falando desde o início da minha fala. Gostaria que talvez vocês promovessem na hora do intervalo alguma fala, criassem talvez uma roda de conversa. Não dá para fazer na escola toda, mas façam na sala de vocês. Pensem que numa sala onde tem aí 30, 40 alunos, vocês vão estar disseminando a informação. Nós temos uma página no Facebook onde constam todas essas ações para vocês compartilharem. Acho que hoje mídia social é algo que está aí na mão de todos, inclusive de vocês, e mais na mão de vocês, né? Porque vocês são o futuro, como eu bem coloquei. Então, eu gostaria muito que vocês divulgassem essa informação. Então, vou deixar depois com a presidente da mesa os cartazes, né? E aqui no cartaz, vocês vão ver o que fazer diante de uma crise, que é isso que nós estamos divulgando, e do lado aqui, toda a programação de rua do Março Roxo. Agradeço a palavra, peço novamente que vocês apoiem esse movimento, independente de ter ou não ter alguém na família acometido dessa doença, e espero que vocês repliquem essas ações, e que depois, se quiserem me mandar foto de como foi o Dia do Roxo na escola de vocês. Nós temos a Escola Lúcio Esteves, que está promovendo uma movimentação dentro da escola. Gostaria muito que isso acontecesse em todas as escolas dessa cidade, porque assim nós com certeza vamos eliminar o preconceito que ronda essa doença e vamos ter uma Blumenau mais consciente. Muito obrigada.
Agradecemos à senhora Priscila e convidamos agora o ex-vereador mirim da Câmara Mirim de Blumenau, legislatura 2006, senhor Arão Josino da Silva, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos. Presidente, mesa diretora, vereadoras, vereadores mirins, aos servidores da Câmara de Vereadores, a todos que acompanham aqui nesse plenário e também ao vivo pela TV Legislativa. É uma grande alegria, um grande prazer estar de volta na Câmara de Vereadores de Blumenau para justamente conversar com vocês, vereadoras e vereadores mirins. Fui vereador mirim no ano de 2006, representando a Escola Machado de Assis, quando também tive a oportunidade de presidir a mesa diretora durante o primeiro semestre. E sempre digo que a Câmara de Vereadores mirins foi a melhor escola de formação política que eu já pude participar. Vocês estão tendo uma oportunidade ímpar de poder se conscientizar da importância, enquanto cidadão, de uma participação ativa na vida política da cidade, do estado, do país. O Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito quando nós encontramos tantos e tantos jovens responsáveis em contribuir com o desenvolvimento do nosso país. O Brasil tem passado por uma fase muito difícil e muito turbulenta, tanto na política quanto na economia. A grave crise política que se instalou nesse país trouxe para nós graves problemas econômicos, onde milhões de brasileiros ficaram desempregados. Essa foi a prova de que a forma como a política é feita hoje no Brasil está errada, se rompeu. E cabe a nós, jovens, que passamos por diversas experiências, como essa na Câmara de Vereadores mirins, construir uma nova política, um novo jeito de fazer política. O que é inovação política? Qual é o nosso papel nesse momento? Nunca se esqueçam, vereadoras e vereadores mirins, que vocês estão aqui para representar os seus colegas estudantes. Nunca se esqueçam da importância da representatividade. Sempre que vocês pisarem neste plenário, vocês estarão representando os seus colegas que o elegeram para estarem aqui. Cumpram com essa missão, cumpram com essa responsabilidade. Vocês estão iniciando agora esse ano legislativo e o que eu trago para vocês é uma mensagem de apoio, de estímulo e de incentivo. Façam desse ano um ano de muito trabalho, de muita responsabilidade. Eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito com isso. Depois de ter sido vereador mirim, tive a oportunidade de ser estagiário aqui na Câmara de Vereadores. Depois fui estudar em Florianópolis, na capital, fiz parte da equipe de governo e cheguei ao cargo de secretário adjunto de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. Se eu conseguir ter essa caminhada, se eu conseguir cumprir também com a minha responsabilidade enquanto cidadão, muito se deve a essa Casa Legislativa, por quem sou muito grato a todos os vereadores, a todos os presidentes desta Casa Legislativa que fizeram a Câmara Mirim ao longo desses 18 anos se fortalecer cada vez mais. E peço também, de forma muito especial, a cada uma e a cada um de vocês, que nunca se esqueçam da verdadeira responsabilidade do poder público, que é enxergar aqueles que estão esquecidos na sociedade, quer dar voz àqueles que não conseguem muitas vezes nem gritar. É ser o representante daqueles que mais precisam. Não se esqueçam que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Aqui no nosso país tem muito rico e muito pobre. Nós vivemos em um dos melhores estados do país, com os melhores índices sociais. No entanto, no ano de 2016, uma pesquisa nos apontou que nós temos 7 milhões de habitantes em Santa Catarina e desses 7 milhões, 295 mil catarinenses vivem com menos de R$ 77 por mês, ou seja, abaixo da extrema pobreza. Por isso, peço a vocês que vocês tenham também essa responsabilidade enquanto vereadoras e vereadores mirins,
de olhar por aqueles que precisam de um governo mais eficiente, um governo que garanta saúde, que garanta educação, que garanta segurança para todos. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por mais uma vez poder estar nesta Câmara de Vereadores, conversando com a Câmara Mirim, e faço questão de todos os anos voltar para olhar nos olhos de vocês e dizer para vocês, aproveitem muito, muito essa oportunidade. Era uma oportunidade única, ímpar, e que, sem dúvida alguma, será a porta para que vocês se tornem cidadãos ainda mais conscientes da responsabilidade coletiva. Nós precisamos colocar o coletivo acima do individual. Nós precisamos ter a responsabilidade social de garantir que todas e todos tenham dignidade. Muito obrigado, uma excelente legislatura para vocês. Estou à disposição naquilo que eu puder, né? Se aquilo que eu puder ajudar vocês, contem comigo para que vocês façam um ano brilhante de representatividade de todos os estudantes blumenauenses. O Brasil tem jeito. Muito obrigado. Agradecemos à senhora Priscila e ao senhor Arão pelas palavras proferidas, pois tenho certeza que contribuíram para a nossa formação como cidadãos participativos em nossa sociedade. Caso tenham outro compromisso, sintam-se à vontade. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim Vitor Augusto Dil, da Escola de Educação Básica Júlia Lopes de Almeida, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Laura Sumensari, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, em especial o ex-vereador mirim Arão, Jocino, da Situa, e representante do movimento de Março Roxo, a Priscila Krieger. Nessa oportunidade única e singular, quero então chamar a atenção de todos os meus amigos e colegas vereadores mirins, e aqui todos que nos acompanham, o público aqui presente, os que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia, colegas vereadores mirins, para que nós possamos levar muito a sério essa oportunidade assim nos dada por esse grande projeto vereador mirim, fazendo então nesse mandato de 2018 a diferença, levando muito a sério, com muita responsabilidade, e desempenho todas as tarefas aqui que nos será apresentada, e assim possamos sempre lembrar que esse projeto tão importante veio somar em nossas vidas, e que possamos acreditar que estamos aprendendo hoje para um dia poder ensinar. Podemos sim, e vamos junto cooperar para um grande crescimento do nosso país. São essas minhas poucas palavras nessa oportunidade. Desde já agradeço a todos, um bom dia, obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Grace German da Silva, da Escola de Educação Básica, a professora Áurea Perpétua Gomes, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Laura Teixeira Sumensari, e, em nome dos demais integrantes da mesa diretora, os colegas vereadores mirins, em especial ao ex-vereador senhor Arão Josino da Silva. E ao público presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. Hoje eu gostaria de falar sobre a importância de um mestre na vida de seu aprendiz. Mestre, para mim, é aquele que nos guia em nosso dia a dia. Mestre, para mim, é aquele que me aconselha e corrige em relação às minhas decisões. Mestre, para mim, é a definição de um exemplo de conduta. Nada seria eu sem meu mestre, e o meu mestre não seria mestre sem mim. No futuro, quando olharmos para trás, veremos a pessoa que nos guiou e ensinou. Ao longo da vida, somos marcados por muitas pessoas especiais, principalmente aquela que nos educou.
Coisas tão comuns no nosso dia a dia passam por despercebido, mas se pararmos para pensar, foram eles que nos ensinaram, e por isso expresso minha profunda gratidão a eles. Quero também agradecer aos meus professores da minha escola, EB Professora Áurea Perpétua Gomes, que me ajudam e me incentivam todos os dias. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Camila Leite Nunes, da Escola Básica Municipal Professor Frederic Karl Kemmelmeier, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim Laura Sumensari e, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e, em especial, o vereador mirim Arão Josino da Silva e a representante do movimento Março Roxo, Priscila Krieger, e os que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. Hoje gostaria de falar sobre um problema que os alunos e funcionários da comunidade da minha escola, EBM Professor Friedrich Karl Kemmelmeier, enfrentam no seu dia a dia. Fazer exercícios pode melhorar a autoestima. Pode também combater a indisposição ou até mesmo melhorar a memória. Falar da prática de exercícios faz com que pensamos onde nossa comunidade pode se exercitar, com regularidade, ou possa aumentar o convívio social com este que é um dos maiores amigos da saúde e do bem-estar. É praticando regularmente exercícios que modificamos nossos corpos, deixando-os mais fortes e saudáveis. Além de melhorar nosso humor, as conquistas do esporte proporcionam. Este também influencia na forma que nós nos vemos no espelho. A conquista do esporte proporciona muita confiança e interfere de forma positiva na autoestima. Podemos observar nos lugares ampla difusão dos benefícios da prática esportiva, principalmente em seus lugares óbvios, como academias, centros esportivos, também hospitais, postos de saúde, etc. É possível entender cartazes incentivando a prática dos esportes. A importância da prática de atividade física e seus benefícios esportivos não se resume a elementos com vantagens para o corpo humano, mas também é um benefício para a sociabilidade das pessoas. Além de roupas adequadas, é preciso averiguar seu estado de saúde para ver qual atividade física é adequada com suas condições de saúde atuais. O interesse geralmente é para emagrecer, para ter músculos definidos ou até mesmo melhorar a flexibilidade do corpo. Mas o importante mesmo é o bem-estar físico e mental. Com reflexões citadas acima, dessa forma, deixamos aqui nossa falta por um lugar adequado, não só para a prática esportiva, mas sim por um lugar de bem-estar e convívio social em nossa comunidade. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Davi Nunes da Costa, da Escola de Educação Básica Professor Lothar Krick, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente Laura Teixeira Sumensari, e, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, e, em especial, o ex-vereador mirim Arão Josino da Silva, público aqui presente, e quem nos acompanha pela TV Legislativa, internet ou outro meio de comunicação. Um bom dia a todos. Quero falar hoje sobre o escotismo, um movimento muito popular ultimamente. Os escoteiros costumam se reunir aos sábados, e ao ingressar em um grupo escoteiro, os jovens são divididos em grupos, de acordo com a faixa etária. Lobinhos, dos 7 aos 10 anos, escoteiros, dos 10 aos 15 anos, sêniors, dos 15 aos 18 anos, e pioneiros, dos 18 aos 24 anos. Eu fiz um ano como lobinho e foi um ano muito bom, cheio de aprendizados e amigos novos. Os escoteiros adquirem vários conhecimentos importantes e muitas habilidades. Aprendem a conviver em grupo, ajudar o próximo com boas ações e etc. Aqui em Blumenau estamos começando um novo grupo, chamado Grupo Escoteiro do Ar Ícaro do Sul. Neste sábado, nós tivemos uma palestra informativa, mas nos próximos sábados tivemos atividades normais. Peço agora que a equipe da TVL mostre as fotos do nosso sábado, que foi com os escoteiros. Como vocês podem ver, foi muito legal.
escoteiros e o pessoal todo que quer participar do grupo. E os que estiverem interessados, as reuniões acontecerão no Clube de Caça e Tiro Concórdia, na rua Euclides da Cunha. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Marlon Steinhauser Neves, da Escola Básica Municipal Gustavo Richard, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Laura Teixeira Sumensari, e em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, ex-vereador mirim Josmil da Silva, representante do movimento Março Roxo, que já não se encontra mais presente, coordenador da Escola Básica Municipal EBM Gustavo Richard, Alessandra Fontanelli, público aqui presente e os que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Um bom dia. Como é do conhecimento de todos, nossa cidade completa neste ano 168 anos. Nesse tempo, foram criadas várias escolas públicas. Quando Blumenau possuía apenas 84 anos, a escola EBM Gustavo Richard surgiu como uma escola privada alemã. Em 1938, tornou-se pública, tendo como endereço o bairro Itopava Central. Movida pela necessidade da comunidade do bairro Fortaleza, a unidade escolar foi transferida no ano de 1951 para este bairro. O novo endereço, na época, conhecido como Barra do Ribeirão Fortaleza. Abrindo um parênteses para melhor se situarem, essa localidade atualmente é conhecida como Toca da Onça. Este nome surgiu de um acontecimento que teve grande repercussão em 1955. Conta-se que na localidade foram encontradas ossadas de animais silvestres. Deduziram que havia um animal de grande porte pelos arredores. Um dia, avistaram a onça e assim decidiram que deveriam capturá-la, havendo até recompensa a quem encontrasse o animal. Iniciou-se uma grande busca para capturá-la, com o objetivo de restabelecer a tranquilidade dos moradores da região. Após várias tentativas, encontraram o animal que correu para dentro de uma toca, e assim a capturaram. Após isso, recuperaram o sossego e conquistaram o reconhecimento, além de fixarem o famoso apelido para a localidade, Toca da Onça. A escola progrediu e foi ampliada consideravelmente, e hoje atende 2 turmas de educação infantil e 16 turmas de ensino fundamental. Nossa escola proporciona diversas atividades, como festa da família, festival de talentos, eventos em datas festivas, feira do aluno empreendedor, circuitos literários, desfiles com a banda de percussão, esporte escolar, viagens de estudo, dentre muitos outros. Com toda essa base histórica, nossa escola completa neste ano, no dia 7 de junho, 80 anos de sua nacionalização, promovendo neste tempo muitas histórias, muitas conquistas e muitas lembranças, que ficaram e ficarão marcadas na vida de muitas pessoas. Obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Isadora Tomil, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Laura Teixeira Sumensari, e, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, em especial o ex-vereador mirim, Arão Josino da Silva, e a representante do movimento Março Roxo, Priscila Krieger. Público aqui presente, aos que nos acompanham pela TV Legislativa e internet, um bom dia. Respeitar o próximo não é uma opção, é uma atitude que exige reflexão, pois não somos todos iguais e, às vezes, nós acabamos excluindo pessoas ou até mesmo nós próprios, porque simplesmente não nos encaixamos com o padrão que a sociedade nos impõe. Cada um de nós tem uma etnia diferente, cabelos, olhos e tamanho. Deus nos fez assim para cumprirmos um propósito na nossa sociedade, seja como vereador, presidente, assistente social ou professor.
Todos nós temos algo de diferente no físico, mas dentro de nós uma coisa não muda, que é a nossa essência, nossa criação, nosso Deus. E é por isso que não devemos nos encaixar nos padrões da sociedade. Mas que padrão é esse? Loira, magra, alta? E é aí que entra o bullying. Pelo mero fato de não nos aceitarmos ou por termos raiva, então acabamos descontando nos outros. As pessoas costumam dizer, você tem que se colocar no lugar do outro. Mas nem sempre é fácil ter essa atitude no momento de tensão. Seria mais fácil se o amor próprio e a autoaceitação acontecesse por completo. Possivelmente, diminuiria a quantidade de violência na sociedade. Quem se apaixona por si mesmo não tem rivais. Frase de Benjamin Franklin. Isso é possível? No Evangelho de Mateus, capítulo 22 e versículo 39, Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se consigo me amar, me autoaceitar, sou capaz de reconhecer meus valores e defeitos. Consigo me perdoar e perdoar os outros, sem medo de errar. Amar o próximo não é uma opção, mas um mandamento. Por isso, não odeie seus inimigos, pois em algum momento ele pode estar passando por dificuldades. Então, ajude-o, porque às vezes isso pode ser um chamado de socorro. Termino minhas palavras agradecendo em primeiro lugar a Deus, que me fez única e muito especial, aos meus pais, que me ensinaram o caminho da vida, e às demais pessoas que de alguma forma contribuem com a minha formação. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Betânia Dickmann, da Escola Básica Municipal, professor João Joaquim Fronza, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Laura Teixeira Sumensari, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadoras e vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. Gostaria aqui de estar divulgando um evento cultural muito importante realizado anualmente pela nossa escola, EBM Professor João Joaquim Fronza, o Sarau Escolar. Este evento ocorre na semana que antecede as férias escolares de julho e é resultado de uma grande organização da nossa biblioteca, juntamente com as professoras de língua portuguesa. Sendo que estas disciplinas utilizam seus conceitos e conteúdos para aprimorar os talentos de nossa escola. E é no sarau que esses talentos se mostram através de poesias, músicas, entre outras apresentações culturais, que eu gostaria de mostrar nas imagens. Ali mostra vários alunos e o tema do ano passado foi aquarela, então a gente inventou com várias coisas coloridas. Hoje gostaria de falar também da necessidade de se construir uma faixa elevada em frente à nossa escola, para que assim os carros reduzam a velocidade. Pois como a rua de nossa escola é rota utilizada por muitos motoristas que procuram fugir, entre aspas, dos frequentes congestionamentos na BR-470, o fluxo de veículos é intenso. Com a faixa elevada, haveria mais segurança para a comunidade escolar e demais moradores do bairro. Também quero pedir a atenção dos moradores da nossa comunidade da importância de se fazer manutenção das calçadas, para que possamos ter mais espaços para andar com segurança, evitando assim transitar onde é para os veículos, pois é muito perigoso, visto que próximo à nossa escola há muitas curvas fechadas e os carros costumam andar em alta velocidade. Obrigada pela atenção.
Com a palavra, a vereadora mirim Joana Aldivasne, da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Laura Teixeira Sumensari, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirim, em especial o ex-vereador mirim Arão Josino da Silva e a representante do movimento Março Roxo, Priscila Krieger. Público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. Falarei hoje sobre um problema existente há muito tempo na Vila Itoupava, e o mesmo é mais visível no interior da Vila Itoupava. Qual seria esse problema? A falta de roçadas na beira das estradas. Na serra de acesso à Vila Itoupava, o capim muitas vezes chega perto do acostamento da rodovia, estendendo-se até a divisa do município de Massaranduba, obstruindo assim, em alguns pontos, as placas de sinalização de trânsito, dificultando muitas vezes a vida dos motoristas que por ali trafegam e não conhecem a rodovia. Voltando ao cenário das ruas do interior da Vila Itoupava, vou tomar como exemplo a rua em que eu resido, que é a rua Erwin York. Essa mesma sofreu somente uma roçada no começo do ano de 2017. Desde então, nada mais aconteceu. Dito isso, podemos perceber que a rua está praticamente tomada pelo mato. Existem alguns casos que os próprios moradores fazem a limpeza do mato em frente às suas residências. Em alguns finais de semana, costumo fazer passeios com os meus pais e observo que o problema existente na minha rua também é a realidade encontrada em outras ruas, como, por exemplo, Itoupava Rega, Braço Sul, Sarmento, Saxônia e suas transversais. Obrigado pela atenção. Passo a palavra à vice-presidente vereadora mirim Grace German da Silva para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Laura Teixeira Sumensari, do Colégio Castelo, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a vice-presidente Grace German, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora. Colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. A todos um bom dia. Será que a tecnologia em sala de aula ajuda ou piora o desenvolvimento dos alunos? O que ainda é tabu para alguns, para outros, a tecnologia e a internet são ferramentas no trabalho. Hoje em dia não podemos negar que a tecnologia faz parte do nosso cotidiano, desde quando acordamos com o despertador do nosso celular até quando vamos dormir com a TV ligada. E por que não usamos essa tecnologia que pode nos dar tanto conhecimento na educação? Docentes que vão contra a maré, ou seja, vão contra a tecnologia em sala de aula, acabam ficando para trás, e tanto conhecimento que pode ser incluído é negado. Já professores que usam a tecnologia e a internet como ferramenta de trabalho conseguem fazer uma aula mais produtiva e inovadora. Um exemplo de inclusão da internet nas escolas é a agenda virtual que a minha escola, Colégio Castelo, está oferecendo. Em vez da agenda comum de papel, usamos um aplicativo de agenda, assim possibilitando nossa interação com a tecnologia e ainda salvamos algumas árvores. É um papel importante da escola incluir os alunos na nova realidade virtual em que vivemos, tanto para eles se sentirem conectados, quanto para eles terem a possibilidade de se prepararem para suas futuras profissões, que inevitavelmente estarão relacionadas à tecnologia. Categorias que podem ser classificadas como as principais maneiras de utilizar a tecnologia em sala de aula são em apoio ao ensino presencial, tanto com videoaulas no YouTube, pesquisas no telefone para adquirir mais conhecimento, dicionário online que evita que o aluno carregue muito peso em sua mochila, jogos para dar mais atratividade à aula e até sites com perguntas e respostas para ajudar o aluno a estudar. Ensino à distância. Muitas pessoas têm o sonho de fazer uma faculdade, mas, em alguns casos, ou não tem em sua cidade uma faculdade, ou a pessoa trabalha muito para ter tempo de fazer uma. Nestes casos, o ensino à distância é perfeito para esse tipo de pessoa, porque o ajuda a ter uma formação sem ter que sair de casa ou largar seu trabalho para que isso aconteça. Em apoio à autoaprendizagem, a internet é uma fonte de conhecimento infinita, que pode ajudar todos os tipos de pessoas,
Desde aquele aluno que tem alguma dúvida da aula, uma pessoa que queira tirar a dúvida sobre alguma informação que ela leu, até alguém que quer ser autodidata. A empresa Quizlet, focada em conhecimento, realizou uma pesquisa a fim de entender o posicionamento dos professores sobre a tecnologia educacional. A pesquisa demonstrou que 80% dos profissionais acreditam que a tecnologia investida na educação deixa a aula mais atraente e fácil. Os estudantes demonstram a mesma opinião, sendo que 66% percebem que smartphones, computadores e tablets auxiliam no aprendizado, e 51% acredita que a aula usando tais dispositivos se torna mais divertida. A pesquisa também demonstrou que 68% dos alunos e 86% dos educadores prezam pela interatividade dentro de sala de aula, o que torna esse fator algo realmente importante para um melhor ensino. Além disso, um país não consegue se desenvolver sem investir em pesquisas e tecnologias. Os ministros Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, e Mendonça Filho, da Educação, anunciaram, dia 6 de setembro de 2017, um apoio de R$ 149 milhões para a melhoria e ampliação de unidades e polos credenciados para a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, para que desenvolvam projetos inovadores em apoio com outras empresas, para tanto o desenvolvimento do país como para o desenvolvimento da educação. Não há a menor possibilidade de crescimento de um país sem investir em pesquisas e tecnologias, muito menos um país em crise. Ainda estamos muito longe do ideal. Vivemos em uma fase em que recursos para pesquisa, ciência e educação não podem ser negados, afirmou Kassab durante a solenidade. Infelizmente, caminhamos de forma desassociada entre as áreas de inovação, educação e de produção, sobretudo. Havia um verdadeiro preconceito contra a atividade do setor industrial, tendo uma distância regulamentar quase compulsória quanto à área educacional do Brasil, ressaltou Mendonça. Por fim, não devemos usar a tecnologia e a internet como nosso inimigo, mas sim nosso aliado. Porque tudo o que nós fazemos agora e estamos planejando fazer no futuro, a tecnologia será a parte principal de tudo isso. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas, e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Uma frase de Jean Piaget. Obrigada pela atenção. Devolvo a palavra à presidente Laura Teixeira Sumensari para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Enzo Dutra Presoto, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Laura Teixeira Sumensari, em seu nome e os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos um bom dia. Primeiramente, parabenizo os membros da atual mesa diretora, eleitos em sessão solene no dia 19 de fevereiro. Peço aos colegas vereadores que imaginem por um instante o futuro de um jovem que não pôde frequentar a escola, seja lá qual foi o seu motivo, que passou toda a sua infância e adolescência na rua. Agora, por favor, imaginem o contrário. Um jovem que teve todas as oportunidades de estudar possíveis, frequentou uma boa escola e uma boa universidade. Qual a diferença no futuro que você vê dessas duas pessoas? Por este motivo, lhes digo a frase uma vez proferida por Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. É com educação que teremos uma cidade melhor no futuro, com menos criminalidade, mais empregos e mais pessoas capacitadas. É com educação que poderemos mudar a política brasileira, e não somente ficarmos sentados criticando a classe política. É com educação que deixamos de fazer parte somente do senso comum. Porque alguém disse, acredito sem procurar saber mais e repito incansavelmente. E podemos sim mudar essa realidade, investindo em nossa própria formação. Usando como exemplo os franceses, que leem em média 7 livros por ano, e já nós brasileiros que lemos só 1. E procuremos ampliar a nossa visão do mundo, nosso conhecimento e nosso vocabulário lendo mais. Mas outro aspecto importante é o ambiente escolar. Por exemplo, aos que fazem parte de uma escola, mas não são realmente acolhidos pelos grupos já existentes nela, as chamadas panelinhas. Por isso, muitos acabam desistindo de seus estudos. Digo isso pelo grande número de alunos novos vindos de outros colégios que agora fazem parte da escola onde estudo. E, é claro, nós exigimos mais investimentos na educação, mais
construção de novos educandários, e tudo isso é necessário. Mas a responsabilidade real de acolher novos alunos, de não tolerar o bullying, incluir novas pessoas, é nossa como estudantes. Isso depende de todos nós. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Natália Oliveira Pereira dos Santos, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Laura Teixeira Sumensari, e, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e os que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. Bom, como essa é a nossa primeira sessão ordinária, primeiramente eu parabenizo a vocês, vereadores mirins, que chegaram até aqui hoje. A nossa jornada nessa legislatura está apenas começando. Mas já é gratificante saber que muitas pessoas, por algo que chamou a atenção em nós, confiaram seu voto para fazermos de Blumenau uma cidade cada vez melhor. Portanto, eu espero que nós possamos aproveitar essa experiência ao máximo. E agora, enfim, podemos colocar em prática tudo que aquilo antes eram apenas ideias vagando pela nossa cabeça. É também importante ressaltar que 10 dos 15 vereadores mirins de Blumenau são do sexo feminino, o que equivale a aproximadamente 64%. Isso nos mostra que a participação das mulheres na política vem tornando-se maior ao longo do tempo e que, felizmente, certas desigualdades estão sendo apagadas. Bom, agora mudando um pouco de assunto, trago um dos problemas que noto frequentemente em Blumenau, que é a falta de estrutura para deficientes físicos. Muitas escolas ainda não melhoraram neste aspecto. Porém, além das escolas, a própria cidade não atende a essas necessidades nas ruas. Blumenau já dispõe de algumas instituições relacionadas a essas pessoas, como a Bludef, Associação Blumenauense de Deficientes Físicos, que, de fato, devem ser de alta contribuição. Contudo, a maioria das ruas não possui rampas ou calçadas rebaixadas para os cadeirantes. Muitas vias públicas estão bem danificadas e cheias de buracos. Por isso, eu penso que, antes dos investimentos serem voltados às instituições de âmbito educacional e social, elas deveriam ser voltadas à estrutura da cidade. Isso, com certeza, facilitaria de forma enorme as condições de mobilidade dessas pessoas e a própria população, que estaria vivenciando isso com maior frequência no cotidiano, estaria mais ligada a essas questões. Ainda além das instituições, seria interessante a criação de novos projetos, principalmente os que visam um maior contato com a literatura e cultura de Blumenau, como mostras e acervos de livros que percorram pela cidade. Os portadores de alguma deficiência física têm o desejo de viver de forma independente, assim como qualquer. É, portanto, de suma relevância que providências sejam tomadas a esse quesito, pois estimulará uma melhor receptividade a essas pessoas e ainda trará uma imagem mais agradável ao nosso município. Para finalizar este discurso, gostaria de citar a frase de Arnaldo Campos. Um país que faz pouco para aqueles que possuem carências nunca se transformará numa nação justa, já que todos os indivíduos merecem ser respeitados, podendo provar que são ativos, coparticipantes de uma realidade que necessita deles. Com isso, vemos que nós mesmos somos responsáveis para a melhoria dessas condições em Blumenau e podemos, sim, ajudar. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Giovana Augusto de Marte, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Laura Teixeira Sumensari, e, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Um bom dia. Hoje, gostaria de agradecer a oportunidade única que terei aqui no projeto neste ano e começá-lo tratando de um assunto que citei no meu discurso de candidatura, a acessibilidade das ruas e calçadas de Blumenau. Tenho certeza de que alguns de vocês já devem ter notado o estado deplorável de certas ruas e calçadas blumenauenses.
A falta de faixa de pedestre, rampas para cadeirantes, problemas envolvendo o asfaltamento, e por aí vai. Eu não consigo me conformar com um lugar em que sua deficiência física tenha que te tornar dependente de alguém para se locomover. Em que um poste no meio da calçada, ou mesmo a falta de uma, obrigue as pessoas a caminharem pelo canto da rua. Em que um cadeirante ou um indivíduo que conduz um carrinho de bebê não consiga descer ou subir uma calçada pela ausência de rampas. Em que corramos risco ao atravessar a rua pela falta da faixa de pedestre. Seria hipocrisia dizer que a cidade não esteja melhorando nesses aspectos, mas ainda assim, nos falta muito. E eu, desde que comecei a andar sozinha pela cidade, tenho tido cada vez mais consciência da situação, e acho que todos deveríamos passar a ter, prestando mais atenção no mundo à nossa volta. Alguns dias atrás, conversei com minha mãe e com um de nossos colegas aqui presente sobre o assunto. Ambos disseram que hoje as pessoas olham tanto para o celular enquanto andam que esquecem de tudo o que está acontecendo fora dele. E eu concordo plenamente. Quantos de nós fazemos determinado percurso diariamente e não conhecemos o caminho por onde andamos, por estarmos distraídos no celular? Temos que ser mais observadores, olhar, pensar, ter consciência dessas necessidades, porque com informação podemos fazer algo para contribuir com a mudança. Todos merecemos usufruir igualmente da nossa cidade, mas acredito que Blumenau não tem sido tão acessível a todos. Inclusão. Dentre definições do dicionário OAIS, introdução de alguém em um grupo. Nesse caso, o alguém é o povo blumenauense e seus turistas, idosos com limitações locomotoras, cadeirantes, mães e seus carrinhos de bebê, crianças e adolescentes aprendendo a andar sozinhos, ou até alguém que esteja de muletas. E o grupo é o conjunto de pessoas que conseguem ir e vir pela nossa cidade, seja do modo que for. Assim, como grupo, devemos dar a possibilidade a todos os alguéms da escolha de participar dessa comunidade. Ultimamente, eu tenho me policiado a olhar mais e observar. Por isso, convido todos vocês a fazerem o mesmo. Hoje mesmo, na volta para casa, olhem lá para fora. Vocês se surpreenderão. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Rainara Saturni de Moraes, da Escola Básica Municipal Professor Rodolfo Hollenweger, que dispõe de 5 minutos. Bom dia. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Laura Teixeira Sumensari, em seu nome e os demais integrantes da mesa diretora, colegas e vereadores mirins, e ao público aqui presente e o pessoal que nos acompanha pela TVL. Hoje gostaria de falar sobre a Escola Básica Municipal Professor Rodolfo Hollenweger e a comunidade. A escola fica localizada a aproximadamente 16 quilômetros do centro da cidade. Situa-se na rua Ermalang, bairro Fidelis, dispondo de ligação ao centro por vias rodoviárias, secundárias e asfálticas, servida de ônibus urbano. O bairro situa-se em uma região agrícola, ladeada por campos, pastagens, matas, pequenos riachos, madeireiras, mini-mercado, alguns bares, diversas igrejas, posto de saúde, creche, loteamento habitacionais, empresas e salões de beleza. Temos aproximadamente 3.100 habitantes. Há vários benefícios para quem mora no bairro Fidelis, tais como áreas verdes, via asfáltica há pouco tempo foi um ganho para a comunidade, porque antes tinha muita poeira e lama em dias de chuva. Foi feita a ciclovia para garantir a segurança de pedestres e ciclistas. Como todo o bairro, também apresenta fragilidades, como carência no transporte urbano, falta de mais horários para atender a demanda, tanto para entrar no bairro quanto para ir ao centro e outros bairros. Também não há sala de berçário na creche, mas a comunidade todos os anos vem solicitando, pois há famílias que necessitam deste atendimento para poderem deixar seus filhos e trabalhar. Não há área de lazer nos fins de semana. Os adolescentes, pais e comunidade em geral entram sem permissão nas dependências da escola para
usufruírem da quadra de esportes. Diante disso, temos sugestões e solicitação de um vigia para a escola nos fins de semana, para que possamos ceder esse espaço e proporcionar lazer a todos da comunidade, como mais segurança. Pedido feito pelos meus colegas da escola, vizinhos e familiares. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim João Victor Burim, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Laura Teixeira, em seu nome e os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins e o público aqui presente, e o que nos acompanha pela TV Legislativa e pela internet. Um bom dia. Hoje vou falar sobre a importância do esporte em nossas vidas. A prática de esportes traz muitos benefícios às pessoas, pois reduz o aparecimento de doenças, bem como ajuda o desenvolvimento físico e psíquico. O esporte é alegria, saúde, vida. Nas escolas, as atividades esportivas estão inseridas nas gincanas, Olimpíadas e principalmente nas aulas de educação física e esporte escolar oferecido na modalidade extraclasse. Não importa o esporte escolhido para praticar, vôlei, futebol, handebol, atletismo, caminhada e etc. O importante é cultivar esse hábito para ter uma vida saudável. Pais, agora um aviso a vocês. Brinquem de pega-pega, joguem futebol e no jardim, andem de bicicleta, etc. Ou caminhem com seus filhos. Assim vocês estarão cultivando hábitos saudáveis para a família. Blumenau possui atletas de destaque nacional e internacional, graças a hábitos que vieram desde a infância. Cito aqui o exemplo de Camila Eduarda Reis, de 12 anos, que superou a final do campeonato de jiu-jitsu na Califórnia e ganhou medalha de ouro. Isso é o resultado de muito treino e dedicação. Ela treinava desde os 6 anos. Parabéns a ela, que venha muitas medalhas. Obrigado pela atenção. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação dos seguintes requerimentos. Requerimento número 1. A pedido do autor, será retirado o requerimento número 1. Requerimento número 2. De autoria da vereadora mirim, Giovana Silva Mendes de Azevedo. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de colocar uma faixa elevada para a travessia de pedestres na rua João Rídica, na travessia para a rua Josefina Rauch, bairro Passo Manso. O pedido se faz necessário para garantir a segurança dos alunos que fazem a travessia, bem como para os cidadãos que o utilizam. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 3, de autoria da vereadora mirim Isadora Tomio. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de pagar uma faixa de pedestres localizadas na rua Amazonas, na altura do número 3.941, bairro Garcia,
onde se encontram duas faixas consecutivas, ou seja, uma do lado da outra. O pedido se faz necessário, pois, de acordo com o artigo 71 do Código de Trânsito Brasileiro, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve manter obrigatoriamente faixas de passagens em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização, sendo que a existência de duas faixas compromete a segurança das pessoas. Em discussão. Com a palavra, a vereadora mirim Isadora Tomil para realizar a defesa do seu requerimento. Pedindo que a TVL coloque a imagem. Bom, como vocês podem ver, eu passo por essa rua todo dia, umas 2 a 3 vezes por dia, e tem 2 faixas. E fica difícil para as pessoas saberem em qual faixa é para atravessar. Porque se tem 2 faixas, pode atravessar nas 2. Mas eu fico preocupada, às vezes, porque se acontece um acidente e a pessoa atravessou numa faixa, mas era para atravessar na outra, mas essas faixas não estão muito bem sinalizadas. Então, eu gostaria de remover uma das faixas para facilitar a vida das pessoas em relação à segurança e uma melhor visualização até, né? E é isso. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 4, da autoria da vereadora mirim Joana Odivasni. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de organizar um planejamento anual de pelo menos 2 vezes roçadas no mato, localizado no acesso à Serra da Vila Itopava, bem como nas principais ruas daquele bairro. O pedido se faz necessário para evitar que o mato tome conta das ruas, melhorando também a qualidade visual das estradas e ainda evitar acidentes de trânsito. Em discussão. Em discussão, Marlon. Peço que os vereadores mirins aqui presentes aceitem esse requerimento, pois é uma realidade que muitas vezes eu passo por essas ruas e realmente o mato está adentrando na rodovia. Com a palavra, a vereadora mirim Joana Odivasni para realizar a defesa de seu requerimento. Eu peço que votem sim para o meu requerimento, que as ruas da Vila Itopava estão muito feias, não só da Vila Itopava, mas das outras ruas também, que o mato está sempre tomando conta da rodovia e também vai melhorar a qualidade visual das ruas e não sei mais o que falar, mas tá, né? É isso. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 5, de autoria do vereador mirim Enzo Presoto. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de ampliar o ponto de ônibus
localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, entre os números 548 a 736. O pedido se faz necessário, pois muitas pessoas têm que esperar sentada no chão e fora da cobertura durante a chuva, além da superlotação que se forma em determinados horários. Em discussão. Com a palavra, o vereador Mirim Enzo Presoto para realizar a defesa de seu requerimento. Peço aos colegas vereadores que aceitem o requerimento, porque, infelizmente, eu não tenho uma imagem aqui para mostrar, mas sempre quem passa pela Avenida Castelo Branco, a Presidente Castelo Branco, ou a Beira Rio, como preferirem, veem que lá pelas 6 horas o ponto fica superlotado e as pessoas têm que sentar no chão, às vezes pessoas idosas com dificuldade de locomoção ficam à mercê de outras que precisam ceder o lugar delas. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Antes da votação, queria esclarecer que o vereador Mirim, autor do requerimento, também pode votar no seu próprio. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 6, de autoria da vereadora Mirim Camila Leite Nunes. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de reformar o ponto existente na rua Ricardo Jorge Itopava Central. Único acesso à Escola Básica Municipal Professor Frederico Camila. O pedido se faz necessário, pois o ponto está parcialmente interditado, havendo apenas um acesso para veículos e pedestres, o que traz o perigo constante para alunos, pais e professores. Salientamos aqui que a direção já solicitou a manutenção no ano de 2017. Os pais e moradores já reclamaram na ouvidoria e até o momento não obtivemos sucesso. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Mirim Camila Leite Nunes para realizar a defesa do seu requerimento. Eu gostaria de pedir para a TVL mostrar as imagens e pedir para os meus colegas vereadores dizer sim na votação. Obrigada pela atenção. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 7, de autoria da vereadora Mirim Natália Oliveira Pereira dos Santos. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura. Colocar uma faixa de pedestres, de preferência com ilha, em frente ao Centro de Educação Infantil Cili Jessen, localizado na rua Dr. Pedro Zimmermann, número 9186, bairro Itopava Central. O pedido se faz necessário, pois em frente a este centro de educação infantil passam diariamente funcionários, crianças e seus pais. A rua em que está localizada é muito perigosa, principalmente nos horários em que as crianças são liberadas. Além disso, a distância até a faixa mais próxima é longa. Em frente ao CI, há também um ponto de ônibus bem aproveitado pelos moradores, e a falta de faixa dificulta a rotina de quem o utiliza. A colocação de uma faixa de pedestres preveniria a ocorrência de acidentes no trânsito, dando mais segurança. Em discussão.
Com a palavra, a vereadora mirim Natália Oliveira Pereira dos Santos para realizar a defesa do seu requerimento. Bom, essa rua ela é extremamente perigosa e eu quero ressaltar que nos horários de pico, mais ou menos pelas 6 horas da tarde, é o horário em que as crianças são liberadas daquela creche. Então, ainda por serem crianças, né, claro que os pais buscam elas, mas é perigoso, sim, atravessar naquela rua naqueles horários, mas não só nesses horários, como nos outros também. E, ainda assim, como foi citado, há um ponto de ônibus lá, e a falta da faixa acaba dificultando aqueles que descem naquele ponto, porque, caso ela more no outro lado da rua, fica ruim para atravessar. Eu moro perto desta rua, desta creche, e sempre quando eu quero atravessar a rua, eu vou para outra faixa que é um pouco distante daquela. Então, eu penso, para quem mora ainda mais distante de onde eu moro, como é difícil. Por favor, votem. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 8, de autoria da vereadora mirim Betânia Dickmann. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de construir uma faixa elevada para a travessia de pedestres em frente à Escola Básica Municipal Professor João Joaquim Fronza, localizado na rua Felipe Bauer, número 1391, no bairro Itopovazinha. O pedido se faz necessário, pois é uma via de intenso movimento de veículos e muitos deles em alta velocidade. Acredito que essa faixa elevada trata mais segurança à comunidade. Em discussão. Com a palavra, a vereadora mirim Betânia Dickmann para realizar a defesa do seu requerimento. Eu peço para que votem sim na colocação da faixa elevada, pois passam muitos carros em alta velocidade e, às vezes, não tem o guarda de trânsito ali perto. E eu gostaria que a Taviane mostrasse algumas imagens. Ali, porque naquele dia tinha guarda, mas muitas vezes não tem, e as crianças elas passam sem segurança, e às vezes o zelador tem que ir lá para fazer papel de guarda. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 9, de autoria da vereadora mirim Betânia Dickmann. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de orientar e cobrar dos moradores a construção e a manutenção das calçadas nos seus respectivos imóveis. O pedido se faz necessário, pois a medida trará segurança aos alunos e também moradores da comunidade, evitando-os de usar trechos da rua e dividir espaços com veículos que circulam diariamente. Em discussão. Com a palavra, a vereadora mirim Betânia Dickmann para realizar a defesa de seu requerimento. Eu peço a manutenção das calçadas,
pois muitos alunos passam na rua e bem nessa parte da calçada é uma curva fechada que os carros passam em alta velocidade. Eu gostaria que a TVL mostrasse as imagens também, para ver que os alunos eles não têm um acesso direito e é bem perigoso, principalmente nessa parte dali. Peço que votem em mim. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 10, de autoria do vereador Mirim, Marlon Steinhauser Neves, peça ao primeiro secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de criar um programa que forneça às escolas suportes ou materiais para as aulas de educação física. O pedido se faz necessário tendo em vista que muitas escolas não têm condições financeiras para adquirir materiais de qualidade para a aula, práticas da referida disciplina. Alguém gostaria de discutir? Pode discutir, Davi. Com a palavra, o Davi Nunes da Costa. Eu gostaria de pedir para que votem sim, porque isso é um problema que muitas escolas enfrentam, principalmente a minha, que tem muitas bolas, tanto de vôlei como basquete, que estão furadas e às vezes a gente não tem condições para comprar uma bola nova, então peço que votem sim ao requerimento do Marlon. Com a palavra, o vereador Mirim, Marlon Steinhauser Neves, para realizar a defesa de seu requerimento. Inicio minha defesa lembrando que a educação física é uma disciplina de suma importância. Estimula muitas habilidades físicas, além de caráter, percepção rápida, estratégia, dentre muitos outros. E muitas escolas não têm esse suporte, não têm capital, porque como se vai jogar vôlei se as bolas estão furadas? Como se vai jogar tênis, badminton, se não tem raquetes? E vale lembrar que Blumenau pode e consegue, tem capacidade para se tornar futuramente referência na formação de atletas. Então, eu peço que aceitem esse requerimento por suas escolas também, assim como a minha, que enfrentam esse problema. Muito obrigado pela atenção. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 11, de autoria do vereador Mirim, João Victor Burim. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de trocar as mesas e cadeiras antigas dos anos finais da Escola Básica Municipal Machado de Assis. O pedido se faz necessário, pois elas estão muito antigas e algumas estão com as laterais enferrujadas, não sendo próprias para uso escolar. A escola tem feito a manutenção, mas há situações de real necessidade de troca. Em discussão. Com a palavra, o vereador Mirim, João Victor Burim, para realizar a defesa do seu requerimento. Eu acho que essa troca é necessária, pois as mesas estão muito enferrujadas, a madeira está soltando, e assim uma cadeira pode ceder e derrubar um aluno. Ou as mesas, tem algumas que estão até enferrujadas, assim arriscando um aluno. Mas a escola está fazendo a manutenção, só que isso não dá muito porque
elas estão muito antigas. Aí eu peço só para os anos finais, pois na escola, nos anos iniciais, a gente já tem mesas novas. Só nos anos finais que a gente ainda não adquiriu. Eu peço que todos votem sim. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 12, de autoria da vereadora mirim Giovana Augusto Demarchi. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de realizar a pintura de uma faixa de pedestres no cruzamento da Rua República Argentina com a Rua Paraguai, bairro Ponta Aguda. O pedido se faz necessário para a segurança dos pedestres e carros para trafegarem pela região. Alguém gostaria de discutir? Com a palavra, a vereadora mirim Isadora Tomil. Eu gostaria que vocês votassem como sim, porque, como medida de segurança, a gente tem que pintar as faixas. E, como eu pedi para retirar uma faixa, eu acho que a gente também tem que pensar que, como sobra faixas, também tem faixas faltando. Então, botar essa faixa, até porque é uma coisa bem importante de se ter, um meio de passagem das pessoas, e é isso. Com a palavra, a vereadora mirim Giovana Augusto Demarchi para realizar a defesa do seu requerimento. Gostaria de pedir aos meus colegas vereadores mirins que votassem sim ao meu requerimento, tendo em mente a não mais tão recente revitalização da Rua República Argentina e a falta que essa faixa de pedestre faz para os residentes da região e as pessoas que passam por lá. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 13, de autoria da vereadora mirim Grace German. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de pavimentar a Rua Frida Krieger, localizada no bairro Salto do Norte. O pedido se faz necessário, tendo em vista que pelo local passam diariamente muitos alunos, professores e funcionários da referida escola, sendo que a pavimentação da rua traria maior conforto aos pedestres. Em discussão, alguém gostaria de discutir? Com a palavra, a vereadora mirim Grace German da Silva para realizar a defesa do seu requerimento. Eu peço que votem sim, porque esta é uma rua que precisa ser pavimentada, porque eu sou uma das alunas da minha escola, por exemplo, que passa lá todos os dias para ir para a escola, e quando chove é muito ruim, porque a rua fica enlameada e acaba dificultando o dia a dia dos alunos, e não só dos alunos, mas da comunidade, de todos os habitantes que vivem ali em volta, que fazem uso da rua. Eu peço que votem sim. Obrigada pela atenção. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados.
convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 19 de março de 2018, às 3 horas, nesta Casa Legislativa. A todos um bom dia.